Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Asterix na área. E, mano, nossa, que dia difícil. Na moral, que ódio. Ó, eu vou falar pra vocês aqui. É o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje. E eu espero que essa bosta dê certo. Porque, mano, eu fiz um vídeo falando do Bolsonaro, sobre a prisão dele. Aí o OBS deu uma tiltada. Ficou tudo desencaixado, meu áudio com o vídeo. Ficou uma bosta. Aí, beleza. Arrumei o OBS, né? Fiz aqui uma paradinha aqui, ó. Arrumei aqui o background e tal, pra ficar maneirinho. E eu não ficar sempre em cima dos bagulho, né? Beleza. Aí, gastei mó tempão nisso. Aí eu falei, pô, preciso fazer um react. O que eu vou fazer? Dei uma sem querer, né? Eu entrei no YouTube e aí tinha um vídeo falando do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Falei, pô, vou assistir e fazer um react, porque eu gosto muito desse filme. Tanto que eu quase chorei no vídeo e tal. E eu expliquei vários bagulho, mas aí o que aconteceu? Esse background aqui que eu coloquei tem a porra de um áudio, tá ligado? E ele não aparecia pra mim aqui como se tivesse um áudio. E aí eu gravei por cima e ficou um áudio puta alto, por cima da minha voz, por cima do react. Então, mano, não deu pra usar, até porque na configuração que eu tenho aqui eu não deixo os áudios separados, tá ligado? Então, não sei fazer isso ainda. Preciso fazer isso e o vídeo deixar separado também pra quando eu precisar editar eu ter fato. Não consegui. Aí, beleza. Descobri agora, fiquei triste. Vi esse vídeo aqui agora e vou tentar fazer um react pra vocês aqui de novo. Demorou? Então, por favor, deixa o like, porque tá tão difícil ser um influencer. E ó, pra vocês não verem que não é mentira, eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Fiz a capinha do primeiro vídeo. Vou trazer pra cá tudo. Ó. Fiz a capa. Fiz duas versões, né? Fiz duas versões de... Oh, filha da puta. Fiz duas versões de capa. Aí não rolou, né? Mas aí eu já tinha editado o vídeo, já tava aqui já, ó. Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Cara, Asterix, né? Tudo desencaixado, velho. Aí, tomar no cu, né? Desisti, fiz aqui do Andrew Garfield, ficou mó legal. Salve, salve. Mas aí pra cá, ó. E no meio desse confronto, ficou mó alta a música. acaba desabando. E a Gwen começa a cair, queda ali. Aí se o Premiere me deixar, né? Porque eu vi que tem uma atualização lá pra separar as coisas. Vamos ver, se rolar eu consigo postar esse vídeo. Eu não vou nem apagar, acho que do Bolsonaro eu até apago. Então, mano, tá bem triste, tá bem difícil. Meu ring light queimou, minha cadeira quebrou, tá uma porra. Mas, depois desse chororô todo, vamos pro vídeo, porque é isso que importa. Não vamos parar, apesar do universo estar jogando contra. É isso, rapaziada, vamos pra cima. Então, o que acontece aqui nesse vídeo? É o vídeo do canal Cê Tá Ligado. É o vídeo mais macabro de Todo Mundo Odeia o Chris. É real. Que é aquele do Inquilino Esquisito, tá ligado? E aí, tipo assim, eu sempre achei que Todo Mundo Odeia o Chris, apesar de ser uma coisa baseada na vida do Chris Rock, eu achei que, tipo assim, sempre o comediante, no caso do Chris Rock, tivesse uma licença poética pra exagerar e falar algumas histórias que não fossem verdade. E eu nunca parei pra pensar que esse episódio em si podia ser real, tá ligado? Então eu achei curioso e trouxe pra vocês aqui esse react. Então, Todo Mundo Odeia o Chris é uma série que ficou muito famosa nos anos 2000 e até hoje em dia aqui no Brasil. Uma comédia sobre a vida de Chris e de sua humilde família vivendo na Bed-Stuy, o subúrbio de Brooklyn, em Nova York. A série, que não teve muito sucesso lá fora, no Brasil, cara, ela estourou principalmente pelo fato da identificação com os temas abordados na série. Eu, por exemplo, lembro de maratonar assistindo pela TV quando criança, mas sempre tinha um episódio que era mais estranho que os outros. Eu tô falando do episódio em que a Rochelle começa a desconfiar do novo inquilino ser um criminoso. Só que o que parece uma piada na série, na verdade, pode ter acontecido de verdade. Hoje a gente vai explicar como o episódio mais macabro de Todo Mundo Odeia o Chris é real. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Vamos lá, rapaziada. Esse é o episódio 3 da primeira temporada. A série tava no seu início. É o episódio 3 da primeira temporada. É muito logo no comecinho, né? Puta que foda. Mas isso meio que não importa, né? Já que todos os episódios são independentes um do Sim. outro, a série não segue aquele formato padrão de história linear. Então, cada episódio tinha seu próprio tema, e talvez seja por isso que a série é tão famosa aqui no Brasil. Não importava de qual temporada era, se tava passando Todo Mundo Odeia o Chris, você parava pra assistir. E esse Sim. episódio aqui Nossa, é um era muito daqueles bem icônicos
icônicos, e você vai concordar comigo, é aquele episódio em que o Chris entra pro time de basquete da escola depois de acertar uma bolinha de papel no lixo. Esse episódio é muito bom, mano. O professor vê aquilo e entra em êxtase depois de pensar que descobriu o novo Magic Johnson. É muito engraçado em como eles fazem o humor e a crítica social ao mesmo tempo. Tipo, só porque o Chris é negro e o único negro da escola, o professor acha que ele é o novo prodígio do basquete. Bizarro, mano. E o final todo mundo sabe, né? O Chris aproveita da situação só pelo fato do time de basquete tornar ele mais popular e dar aquela ajudinha pra ele na escola, né? Não, e sabe o que que é o mais legal? Que eu me identifico bastante com a série, que é a mesma coisa que eu falei do Homem-Aranha, que eu me identifico muito, tá ligado? É porque na minha escola, tipo assim, eu estudei até o 7º ano em escola pública, e aí do sétimo pro oitavo eu fui pra escola particular. E na escola particular que eu estudava, ela era meio sinistrinha, né? E aí, tipo, mano, na minha no meu ano, na minha série, tipo assim, tinha dois moleques muito negros, que eram gêmeos, umas duas meninas, assim, que era, tipo assim, era da minha cor, só que um pouco mais claro, tá ligado? Então, tipo assim, eu era o mais, entre aspas, negro da minha série, e tirando esses gêmeos, né? E eu vinha de uma escola pública, e todo mundo sabia que eu vinha da escola pública. O pessoal ficava com um pouco de medo, até alguns moleques, né? Não todos, mas alguns moleques tinham tipo, um pouco de medo, assim, de mim. E eu até conversava com todo mundo, era bem legal. E aí, tipo, mano, eu fazia vários esportes, tá ligado? Não sei se. Tipo, mas eu me vejo muito, assim, nesse estereótipo, tá ligado? De, tipo, pô, negro, periférico, esportista, tipo, mano, é bem da Todo hora. mundo bota uma baita expectativa nele, até a professora passa ele no teste da escola, Mas não, eu não sofria racismo, galera, calma. mesmo ele errando tudo. Só que quando chega a hora H, a hora do jogo, é aquela humilhação. O pior, cara, é que ele tinha falado pro treinador que não sabia jogar. Dá até dó ver ele se ferrando em todo episódio. Mas depois de dar o contexto, é claro que não é esse o arco que a gente tá falando. Até porque é só o Chris se ferrando na escola. O que ia ter de macabro nisso? Bom, todo episódio da série tem geralmente uma trama principal e uma subtrama rolando ao mesmo tempo. E a que aborda e nomeia esse como o episódio mais macabro da série é a da Rochelle e do Julius tentando alugar um apartamento para um novo inquilino. E eles recebem algumas pessoas na casa deles pra decidirem quem é o mais apto assim pra ocupar o quarto e ver qual tinha uma melhor proposta de pagamento Mano, também, essa né? série é Não muito dá, boa, mano. velho. Essa cena é muito boa. A dublagem da série dá um charme especial, sabe? Todo Sim. mundo odeia o Chris, é muito Brasil, mano. Só que como todos os possíveis inquilinos só ofereciam tickets de alimentação como pagamento, quando chega alguém oferecendo uma quantia alta em dinheiro pelo quarto, um adiantamento de 6 meses de aluguel, o Julius, do jeito que ele é, já aceita logo de cara e coloca o misterioso Sr. Tate pra morar lá. E desde aí, cara, a gente percebe que ele é um homem muito estranho. A atuação dele é muito boa, ele Sim. realmente faz aquele cara que parece esconder algo por trás. Pô, quando eu assisti esse negócio a primeira vez, eu fiquei cabreiraço com esse cara. Mesmo, tipo, logo de cara, assim, tá ligado? Todo estranho, todo esquisito. Eu fiquei, mano, qual que é desse cara, velho? Quando ele chega na Rochelle pra pedir fita adesiva e depois uma linha de pesca de 5 quilos, é muito bizarro, mano. Aquele olhar dele que não pisca, vidrado, olhando pra ela, e depois Rochelle falando que ele não é da Filadélfia, ele não é da Filadélfia. Tudo isso é muito icônico. E aí começam os barulhos de madrugada e tudo que era só uma percepção estranha da Rochelle vira uma desconfiança real, já que tipo de pessoa que fica arrastando móveis ou sei lá o que ele tava fazendo de madrugada, sabe? Realmente é muito suspeito o que ele faz ali. A Rochelle ativa o modo James Stokes na hora e manda o Julius lá pra ver o que tá acontecendo. E a reação do Sr. Tate ao recebê-lo é mais estranha ainda. Cara, de verdade, o ator dele passa a exata sensação de que eles estão abrigando um psicopata dentro da casa deles. E isso com certeza não é só pela atuação não. O que passa essa sensação estranha e macabra quando ele tá em tela é pelo fato de que a trilha sonora que tá sempre no episódio, dando aquela sensação de seriado de comédia, aqui ela silencia, simplesmente não tem trilha sonora enquanto eles estão conversando, mas pra finalizar o episódio vem o plot Eu não tinha twist. reparado O Sr. isso. Tate, na verdade, era um dos criminosos mais procurados pelo FBI, ou seja, a Rochelle tava certa o tempo todo. E é aí que você se pergunta, será que isso realmente aconteceu? Apesar de Todo Mundo Odeia o Chris ser baseada nas vivências do comediante Chris Rock quando criança, ou seja, tudo ali é meio que um retrato caricato do que ele viveu, essa história é caracterizada como totalmente ficcional, ou seja, o Sr. Tate não existia na verdade.
Se fudeu, achando que era ser. Ah. Verdade, ou talvez não na vida do Chris. E é aqui que surge a inspiração real por trás dessa figura misteriosa. Muita gente não sabe, mas aquele jeitão calado, nervoso e perturbador do Olha a cara de filho da puta, velho. Nossa, eu tinha muito medo desse cara, velho. personagem lembra muito Samuel Little, um dos serial killers mais famosos da história dos Estados Unidos. Diferente dos psicopatas que a gente está acostumado a ver em filmes, Little era discreto, se misturava com a sociedade e justamente por parecer comum demais, ficou décadas sem ser pego. O cara foi até preso diversas vezes por outros crimes pequenos, mas ele sempre era solto, ninguém ligava os pontos, Little sempre reaparecia, ficava rodando pelas ruas, sabe? E a vibe e a aparência desse assassino é muito parecida com a do Sr. Tate, entrando na casa da família do Chris, calmão, com aquele olhar vazio, e foi esse um dos motivos que tornou Samuel Little tão difícil de se identificar na vida real. Ele era o assassino que ninguém desconfiava, até já ser tarde demais. Samuel Little cometeu grande parte dos seus crimes durante a década de 70 até o começo dos anos 2000, e no fim ele confessou ter tirado a vida de mais de 90 mulheres, com o FBI Caralho. confirmando pelo menos 60 casos. Pra você ter noção, em questão de vítimas, ele é considerado o maior serial killer de toda a história dos Estados Unidos, e o que deixa tudo ainda mais perturbador era o perfil das vítimas, mulheres marginalizadas, pobres e muitas vezes dependentes químicas, pessoas que a sociedade ignorava e o sistema também. Little sabia disso, se aproveitava disso, ninguém investigava direito, ninguém acreditava que aquele homem tranquilo e aparentemente educado seria capaz de cometer assassinatos. Só que quando ele foi pego e confessou todos os seus crimes, o choque foi absurdo. E se liga no paralelo com o episódio. O Sr. Tate entra na casa da Rochelle como alguém que não quer nada, paga 6 meses adiantado, fala pouco e não dá trabalho pra família. Só que ele tem todo esse mistério por trás, tem um olhar fixo, esquisito, faz uns barulhos estranhos à noite, um comportamento que desperta aquela sensação de que tem algo errado, mas que ao mesmo tempo ninguém consegue provar. E essa é exatamente a presença que Samuel Little carregava, a de um homem comum que não te assusta de imediato, mas que por causa de seu comportamento e algumas atitudes estranhas, você começa a desconfiar. Que nem mostra na série é aquela ameaça sem explicação, do tipo de pessoa que parece inofensiva, até que um detalhe revela que ele tá escondendo algo enorme. O episódio, claro, trata com aquele aspecto de humor, exagero e aquele tom cômico absurdo característico da série, mas mano, a partir do momento que você passa a saber da história real, o episódio muda completamente. Bizarro, rapaziada. Eu não. Nossa, que fita. Eu tô passado. Que isso, cara? Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu a nossa análise, não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Cara, vamos ver se dá aqui. Peraí. Também. Exatamente, Ricardo. Vou dar um gostar aqui. Eu não vou me inscrever, porque senão vai bagunçar todo o meu negócio aqui. Eu não tô vendo o negócio de hypar. Acho que deve ser só pro celular. Mas eu achei muito foda o vídeo, tá? Muito foda. E eu tô curtindo bastante essa coisa de serial killer e tal. Eu assisti o Monster, de repente posso até fazer um vídeo sobre isso. Que fala também sobre um pouco do Jeff Dahmer. Pô, é bem legal. E é isso, rapaziada. O vídeo de hoje é esse. O vídeo não foi uma chatice. Eu curti muito. Vamos ver, né, se eu consigo manter uma constância. Pô, era pra ter vídeo a semana toda aí. Esses 3 dias da semana era pra ter, né? Segunda, quarta e sexta. Infelizmente, não consegui gravar muito, né? Mas é isso. Muito obrigado por nada. Até o próximo vídeo. E é nóis. Falou!